Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O canal Joel Levi está apresentando Momento TVD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPD. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Joel Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. Nesse primeiro trimestre de 2026, nós estamos estudando o tema A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Estamos na lição 7, que tem por título A Obra do Filho. E o textual diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. E a verdade prática: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. E a leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11, depois Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 28. Nós não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. E vamos para a introdução. Aqui na introdução já desse tema que vamos estar estudando, que fala a obra do Filho, aqui nós vemos que Jesus Cristo, como Filho eterno de Deus, aponta para três dimensões centrais da sua obra, que é a humilhação e na encarnação, quando Cristo se fez homem, e assumindo nossa condição de pecador, viveu sem pecar e teve uma obediência perfeita ao Pai, sofrimento e morte, e foi entregue voluntariamente na cruz. E aqui nós vemos a redenção, aqui no qual ele morreu em nosso lugar, levando os nossos pecados. A sua obra garante reconciliação com Deus e obteve vitória sobre o mal, derrotou o poder do pecado e da morte. E na exaltação se deu, no caso, na ressurreição, quando triunfou sobre a morte, e depois na ascensão. Jesus Cristo foi levado à direita do Pai e, no caso, reina sobre toda a criação, intercede por nós, e essa divisão ajuda a mostrar a profundidade da obra de Cristo em uma linha narrativa, no qual na descida a pé à cruz e também passando pela redenção, culminando na glória de Deus. Vamos para o primeiro tópico, a humilhação voluntária do Filho, e também vamos estar falando agora sobre a submissão de Cristo. No Novo Testamento, mostra que Jesus, sendo divino, escolheu se humilhar e se submeter à vontade de Deus, mesmo até a morte, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E essa submissão não foi forçada, mas fruto do amor e a entrega. Jesus foi exemplo para os discípulos, conforme está lá em João 13, lá no capítulo 13, ao lavar os pés do discípulo, Cristo demonstrou que a verdadeira liderança passa pela humildade e serviço. E Cristo cumpriu essa missão por Deus. No Getsêmani, Jesus ora: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E esse momento revela a pensão humana diante do sofrimento, mas também entrega total ao plano divino. A submissão de Cristo não é apenas um ato moral, mas o caminho pelo qual a salvação se torna possível. Sua obediência contrasta com a desobediência de Adão, inaugurando uma nova humanidade. A submissão de Cristo inspira os cristãos
a viverem em humildade, colocando a vontade de Cristo, inspira os cristãos. E no caso aqui, colocando que no caso a vontade de Deus acima dos próprios desejos. Não é uma submissão passiva, mas ativa, que transforma e liberta. E já no segundo subtópico desse mesmo tópico, desse primeiro tópico, fala do esvaziamento de sua glória. Então aqui nós vemos o esvaziamento de sua glória. É um conceito teológico conhecido como kenosis, que é derivado do termo grego, usando conforme é usado em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Foi uma renúncia voluntária. Cristo não deixou de ser Deus, mas abriu mão do uso pleno da sua glória e era a prerrogativa divina para viver como homem. A humildade de Cristo foi radical. Ele aceitou a limitação humana, fome, cansaço, dor, mostrando que a verdadeira grandeza está na humildade. Ao se esvaziar, Cristo assumiu a forma de servo, colocando em posição de obediência e entrega. E esse esvaziamento foi necessário para que ele pudesse se identificar plenamente com a humanidade e oferecer redenção por meio da cruz. E Cristo é um modelo para os cristãos que são chamados para imitar Cristo, vivendo em humildade e colocando os outros acima de si mesmo. Enquanto a sociedade valoriza poder, status, Cristo mostra que a verdadeira glória está em servir. Após o esvaziamento e a cruz, vem a exaltação, conforme Filipenses 2,9 afirma que Deus se exaltou soberanamente, mostrando que a humildade precede a glória. E já no terceiro subtópico, fala da obediência sacrificial até a cruz. Aqui a obediência sacrificial de Cristo até a cruz é o ponto culminante de sua missão e da revelação do amor de Deus. As dimensões dessa obediência vem a entrega total. Em Filipenses 2,8, Paulo afirma que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa obediência não foi parcial, mas absoluta, mesmo diante da dor e da humilhação. Jesus não foi vítima passiva, ele escolheu se entregar. Em João 10,18, registra as suas palavras: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. A sua obediência não foi apenas exemplar, mas vicária. Ele tomou o pecado do mundo. Então aqui nós vemos que a culpa da humanidade veio sobre ele. Então ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo, conforme João Batista declarou ali no batismo. E também o que parecia derrota foi na verdade um triunfo. A obediência sacrificial abriu o caminho para a reconciliação entre Deus e os homens. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, os cristãos são chamados a viver em obediência, mesmo quando isso exige renúncia. A cruz ensina que o verdadeiro amor se expressa em sacrifício, colocando o bem do outro acima de si mesmo. Obediência até a cruz não termina na morte, mas aponta para a vida nova e a vitória sobre o pecado. Vamos para o segundo tópico, que é a obra redentora do Filho. E já no primeiro subtópico desse segundo tópico, a eficácia do sacerdócio levítico. Aqui nós vemos que o sacerdócio levítico é um tema central na carta dos Hebreus e na teologia cristã. O sacerdócio instituído na lei de Moisés tinha função importante, mas limitada, apontando para algo maior que viria em Cristo. O sacrifício era repetitivo. O sacerdote oferecia continuamente sacrifício de animais,
mas esses não podiam remover o pecado de forma definitiva. Os sacerdotes eram mortais e falhos. O sacerdócio levítico era exercido por homens sujeitos ao pecado e à morte, precisando ser constantemente renovado, conforme Hebreus 7, 23. O acesso a Deus era ilimitado. O sumo sacerdote só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, e ainda assim com sangue alheio. Isso mostrava que o caminho para Deus ainda não estava plenamente aberto. A função, no caso provisória, no caso aqui dessa lei, ela do sacerdócio, então era o que? Era sombra e figura, não a realidade plena, conforme tem Hebreus 8,5. O sacrifício de Cristo foi o único e perfeito. Jesus ofereceu a si mesmo uma vez por todas, trazendo perdão definitivo. Jesus é o sacerdócio eterno, e ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não limitado pelo tempo ou pela morte. E pelo sangue, os crentes têm livre acesso ao trono da graça. Hebreus 10, 19 e 22. Cristo não entrou em um tabernáculo terreno, mas no próprio céu, diante de Deus. Hebreus 9, 24, que está essa referência. E aqui nós vemos a ineficácia do sacerdócio levítico, revela que a lei nunca foi fim em si mesmo, mas preparação para Cristo. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, capaz de reconciliar definitivamente o homem com Deus. O segundo subtópico aqui é o sacrifício único e suficiente. O sacrifício único e suficiente de Cristo é a coroação da fé cristã. É a ponto que diferencia o evangelho da antiga aliança. Diferente do sacrifício levítico, que era repetido continuamente. Jesus ofereceu-se uma vez por todas, conforme tem Hebreus 10, capítulo 10, versículo 12. Não há necessidade de repetição, porque sua obra foi completa. O sangue de Cristo remove definitivamente o pecado. Ele purifica a consciência e reconcilia o homem com Deus. Jesus entregou-se por amor, não por obrigação. Mostra que ele deu a vida de forma espontânea. Como o cordeiro sem ter feito, ele cumpriu plenamente a justiça de Deus. O efeito do sacrifício não é temporário, mas é válido para sempre, ou seja, é eterno. Ele garante a salvação eterna aos que creem. O sistema levítico foi cumprido e superado. Não há mais necessidade do sangue de animais pelo sacrifício de Cristo. Os crentes têm livre acesso no Santo dos Santos. A suficiência do sacrifício garante que nada precisa ser acrescentado para a redenção. Com o chamado à gratidão e à santidade, pois a resposta adequada é viver em obediência e gratidão, reconhecendo o preço pago. O terceiro subtópico fala sobre a substituição vicária. Já a substituição vicária é um dos pilares da doutrina cristã sobre a obra de Cristo. O termo significa que Jesus tomou o lugar da humanidade, sofrendo, morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Há fundamento na Bíblia, conforme Isaías 53, versículo 4 até o versículo 6. O servo sofredor levou sobre si as nossas enfermidades e foi transpassado pelas nossas transgressões. Em 2 Coríntios também, 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, o Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feita justiça de Deus. 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O que significa que Cristo ocupou o lugar que era nosso, recebendo a pena que cabia à humanidade. Ele não sofreu por si mesmo, mas em favor de outros. A sua morte foi representativa e substitutiva. O pecado exigia
de juízo de Cristo, no caso, ao morrer em nosso lugar, se satisfez a justiça de Deus, sem que nós fôssemos condenados. Por meio dessa obra, o homem pode ser restaurado ao relacionamento com Deus. O crente não depende do mérito próprio, mas do sacrifício perfeito de Cristo. A gratidão brota nos corações dos salvos, pois reconhece que alguém tomou nosso lugar, gera vida de gratidão e serviço. Agora passa a ter vida de santificação e em obediência e pureza, pois foi comprado por tão alto preço. Chegamos no terceiro tópico, a exaltação gloriosa do Filho. E o primeiro subtópico fala vamos estar falando sobre o recebido à destra do Pai. O fato de Cristo ter recebido a destra do Pai é a expressão máxima da sua exaltação após o sacrifício e a ressurreição. Essa expressão aparece repetidamente no Novo Testamento e carrega um peso teológico profundo. Biblicamente significa estar no lugar de honra e autoridade. Estar à destra de Deus é ocupar a posição maior, no caso de honra, conforme está em Salmo 110, versículo 1, e Hebreus 1, 3. Consumação da obra redentora. E depois de oferecer o sacrifício único e suficiente, Cristo se assentou, indicando que sua obra estava completa. A destra do Pai, ele atua como sumo sacerdote eterno, intercedendo pelos os que creem. Romanos 8, 34. Recebido em glória, Cristo reina sobre todas as coisas, aguardando o momento em que todos os inimigos serão colocados sob seus pés. 1 Coríntios 15, 25. O crente tem confiança de que a sua salvação está garantida, pois Cristo intercede continuamente. A exaltação de Cristo aponta para a futura glorificação que estão nele. O chamado à submissão reconhecer que Cristo reina e à destra do Pai e viver sob sua autoridade e senhorio. Já no segundo subtópico que fala sobre um nome acima de todo nome. Um nome acima de todo nome, no caso aqui, vem diretamente de Filipenses, conforme Paulo escreveu lá em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, onde Paulo escreve que a exaltação de Cristo após a sua obediência até a morte, que diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Isso mostra que a humilhação de Cristo foi seguida pela sua glorificação. E o nome de Jesus é reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Nenhuma esfera da criação está fora de seu senhorio. Adoração inevitável. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A submissão não é opcional, mas certa. Centralidade na salvação, conforme está em Atos capítulo 4, versículo 12, que afirma que em nenhum outro há salvação, reforçando que o nome de Jesus é o único, suficiente para reconciliar o homem com Deus. O crente pode descansar na autoridade de Cristo, sabendo que nada escapa do seu poder. Missão, no caso, proclamar esse nome é uma essência da evangelização, pois somente nele há vida eterna. E a esperança futura, no caso aqui, a promessa de que todo o joelho se dobrará, aponta para o triunfo final do reino de Deus. O terceiro subtópico vem aqui sobre a soberania universal e retorno triunfal. A soberania universal e retorno triunfal de Cristo é o clímax da esperança cristã e a consumação da sua obra redentora. Exaltação plena. Após a sua ressurreição e ascensão, Cristo foi colocado à destra do Pai, recebendo autoridade sobre todas as coisas. Em Efésios 1, versículo 20 até o versículo 22.
que diz o reino eterno. Ele reina não apenas sobre a igreja, mas sobre todo o universo, sendo reconhecido como Senhor dos senhores, Rei dos reis. E também, conforme também em Apocalipse 19, 16, que o domínio é incontestável. Nenhum poder humano ou espiritual pode resistir ao seu senhorio. Todos os joelhos se dobrarão diante dele, e a promessa certa é que Jesus afirmou que voltará, que voltaria, no caso aqui, conforme está em João 14:3 e em Mateus 24:30. Seu retorno não é simbólico, mas é real e visível. No juízo, ele virá para julgar os vivos e os mortos, mas também para restaurar plenamente a criação, conforme está em Atos 17:31 e Romanos 8:21. Triunfo final. O retorno será marcado por glória e poder, com Cristo vindo como Rei vitorioso, derrotando definitivamente o mal. E a esperança da igreja é que o crente, o retorno de Cristo, é motivo de expectativa e consolo, pois significa a consumação da salvação e a entrada na eternidade com Deus, conforme está em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Viver em vigilância e, no caso, a certeza do retorno, que nos chama os cristãos a viver em santidade e prontidão. E a confiança na soberania. Mesmo diante das crises do mundo, Cristo reina soberanamente e nada escapa ao seu controle. Esperança viva, o retorno triunfal é o âncora da fé, sustentando os crentes em meio às dificuldades. No mundo que nós estamos vivendo, um mundo tão tenebroso, um mundo que jaz do maligno, mas a esperança do crente em Cristo Jesus é que esse dia vamos estar, naquele grande dia, nós vamos estar reinando com Cristo eternamente. Na conclusão dessa lição, quer dizer, fala sobre submissão, esvaziamento, obediência sacrificial e sacerdócio perfeito, sacrifício único, e a substituição vicária, exaltação e soberania, é que Cristo é o centro da história da salvação. Ele se humilhou, assumiu forma de servo, viveu em obediência e entregou a si até a cruz. Ele se exaltou, foi recebido à destra do Pai, recebeu o nome acima de todo nome e reina soberanamente sobre toda a criação. Ele é suficiente e seu sacrifício é único, vicário, garante perdão, reconciliação e vida eterna. Ele voltará, o retorno triunfal é a esperança viva da igreja, consumando o reino e trazendo juízo e restauração. E a trajetória de Cristo vai de humilhação à glória, da cruz ao trono, e a obediência até a soberania universal. Tudo isso revela o amor de Deus e assegura ao crente que a obra está completa. Não há nada a acrescentar, apenas viver em gratidão, santidade e esperança. Glória a Deus. Chegamos no final dessa lição e que possamos estar vivendo essa grande esperança, num dia estar na glória com Jesus Cristo, vivendo, desfrutando daquela maravilha, porque é só aqueles que perseverar que chegará até aquele grande dia, aquele grande momento. Deus abençoe a todos, fico por aqui, até a próxima, se Deus assim permitir. Fica todos na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém.